Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe, que manhã linda, louvores tremendos. Deus é bom, Deus é muito bom. Não temos motivos nenhum de não recebermos as bênçãos do Senhor, porque esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui Deus tem falado, irmãos. Pega a sua espada aí, Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo 57, nós leremos até o versículo de número 61. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 57, já está aqui no televisor. A bênção de Deus aí, ó. Vamos tomar posse dessa bênção aí. Olha o que diz aí. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse José de Arimateia, ele só é mencionado no momento do sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é dito como um seguidor oculto. Ele não aparece, ele não é visto, ele não é falado pelos discípulos de Jesus e nem nos comentários por onde Jesus havia feito maravilhas. Mas ele aparece, ele é um homem rico, comerciante, trabalhava com níquel e trabalhava com materiais para exportação, e ele é um homem de negócios. Já a palavra de Deus diz que ele era um homem rico. Ele também tinha prestígio na comunidade judaica, no campo religioso. Ele era uma pessoa muito envolvida com as coisas religiosas, era um homem de temor, de cuidado em relação às coisas espirituais. E não somente era um homem rico, de fazer grandes negócios na linha comercial e também ser religioso, mas ele tinha influência política. Era um homem que era conhecido, era um homem que tinha recomendação ao ponto dele chegar e se aproximar ao Pôncio Pilatos nessa intercessão pelo corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querendo assim assumir o sepultamento do Salvador, né? Ele foi pedir, ele apelou, e a Bíblia diz que Pilatos entregou, Pilatos confiou a ele. E a repercussão era muito grande, porque Jesus tinha uma concorrência muito grande dos seguidores, da população. Então, Pilatos estava entregando para alguém que realmente era de confiança e tinha uma consideração até no meio do povo. E diz o texto que José de Arimateia cuidou do corpo. José de Arimateia assumiu o corpo de Cristo. E ele pegou aquele corpo, como era a tradição, ele limpou o corpo de Cristo de tudo que ele havia passado, ele limpou, tirou tudo que estava sujo naquele corpo. E depois que ele cuidou do corpo de Cristo, a tradição diz que ele colocou em perfume, aloé e outras essências, ele colocou num fino pano limpo e cuidou, de forma que o tratamento e a preocupação que ele estava tendo era justamente que deveria fazer algo importante para o corpo de Cristo. Vocês veem que ele faz o apelo, ele pega o corpo, limpa o corpo, pega um lençol fino, caro, e envolve o corpo de Cristo, e Cristo agora estava sendo
tratado por uma ação de investimento desse corpo. E o texto diz bem claro, versículo 59, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Então, aquele sepulcro, ele era algo importante, porque foi feito em rocha. Olha que trabalho que havia dado para fazer, deve ter custado muito caro para abrir um sepulcro numa rocha, e nunca havia sido usado. Aquele sepulcro nunca havia sido colocado um corpo sequer. Mas José, ele mandou colocar o corpo do Senhor Jesus Cristo ali, naquele sepulcro novo. Então a gente vê um homem que não é conhecido, um homem que é oculto, mas é seguidor de Jesus, um homem rico, mas um homem desprendido, um homem curado, um homem completamente na alma envolvido com a vida de Jesus, com o seu ministério, porque ele poderia muito bem continuar seguindo a Jesus, continuar servindo a Deus, continuar a ter o temor e a preocupação como homem religioso, sem ao menos se importar em fazer aquele ato, sem ao menos ficar preocupado em investir tanta coisa que seria por um tempo. Mas não, irmãos, a gente percebe aqui que essa preocupação, ela é tomada de uma ação que envolve ato político, religioso, envolve o ato de confiança, de segurança, e ele não tem medo de assumir esse compromisso, de trazer para si, de dizer, não, eu quero fazer esse investimento, eu quero assumir essa preocupação, eu quero realmente cuidar desse corpo. E o texto diz bem claro, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, ele estava assumindo aquela preocupação. Olha, o quanto aquilo custou para esse homem, o quanto isso fez com que ele investisse investimento de tempo, de preocupação no seu nome, de dinheiro, porque custou muito dinheiro para ele fazer todo esse processo e dar realmente esse momento, a honra à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que José de Arimateia não tem medo de investir no corpo de Cristo. Ele não tem medo em poupar, cotizar. Eu quero fazer pouca coisa, eu quero, não precisa, porque ninguém me conhece. Não, ele quer, nessa hora ele se faz conhecido. E é muito contrário, né? Porque nessa hora que tem que colocar a mão no bolso, nessa hora que tem que se comprometer, nessa hora que tem que colocar a cara, muitos que têm, né, não querem aparecer. E José o tempo todo ficou oculto, mas no tempo que foi necessário, ele não teve medo de dizer assim, eu assumo isso aqui, eu quero investir no corpo de Cristo. Eu quero investir naquele que realmente é o Senhor e o Salvador. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Eu fico pensando aqui, irmãos, hoje, é o que nós estamos fazendo com o corpo de Cristo. O que nós temos nos preocupado com o corpo de Cristo. Quanto nós temos gasto, quanto nós temos nos envolvido com o corpo de Cristo. Quantos querem limpar o corpo de Cristo? Quantos querem jogar especiarias aromáticas para que o corpo fique verdadeiramente agradável? Quantos querem fazer isso? Nós estamos diante de um grande dilema que as pessoas não entendem que hoje a igreja, ela é o corpo de Cristo. Hoje nós somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 12, que o corpo tem os seus membros, mas os seus membros, cada um tem a sua função, mas todos foram formados debaixo do mesmo poder do Espírito Santo para reagirem à necessidade de atender aos apelos do corpo, do ministério. A gente pode ver que como a nossa ação é tão medíocre e às vezes até sem graça diante da atitude desse homem José de Arimateia. Porque as pessoas hoje
tem pouco amor com a obra de Deus, tem pouca preocupação se há uma necessidade de investimento, se tem realmente alguém solícito, se há uma necessidade para que a obra não pare, se há uma necessidade de trazer realmente o equilíbrio, a temperança, de trazer sobre a igreja o amor. Porque, irmãos, nós estamos lidando hoje com o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. A Bíblia diz que Cristo, ele é a cabeça do corpo. E nós estamos no controle dessa cabeça, amém? Mas há pouca preocupação no investimento no corpo de Cristo. Nós não damos conta de quantas necessidades o corpo hoje carece. E a gente percebe que essa é uma chamada para nós não deixarmos que o corpo seja dominado por outras pessoas, ou seja, colocado em outro lugar e seja tratado de qualquer forma. A igreja não pode ser tratada de qualquer forma, amém? O corpo de Cristo tem que ser tratado com honra, com valores. Nós temos que nos preocupar com aquilo que está chegando para tentar trazer um mau cheiro, um mau odor para o corpo de Cristo. A preocupação de José de Arimateia é justamente limpar aquelas chagas que ficaram no corpo e perfumar o corpo para que não exalasse mau cheiro. É muito triste quando nós deveríamos assumir a defesa do corpo, o cuidado do corpo, nós somos inflamadores de malignidade do corpo de Cristo. Quando deveríamos cuidar, nós somos aqueles que mais atacamos e atingimos o corpo, golpeamos e ferimos o corpo. Quando você fala mal, quando você se dirige com desrespeito, quando você distrata, quando você não dá atenção, meu irmão, você está exalando o mau cheiro do corpo. José de Arimateia, ele nos ensina como nós devemos tratar com cuidado, com amor, o corpo. Agora esse corpo, ele tem uma cabeça. Não é um corpo sem cabeça. A gente não está falando aqui de mula sem cabeça, né? Walking Dead. Não. A gente está falando aqui que a igreja tem cabeça. Ela tem os membros. Ela funciona. Ela precisa trabalhar. Ela precisa operar. A igreja, não digo institucional, com CNPJ, eu digo a igreja organismo. A igreja que cada um recebeu dons espirituais, que cada um se insere num chamado para que avance a palavra, para que se avance o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que alcance os cansados, feridos, para que agrupe as pessoas desamparadas, para que tragam aqui pessoas e sejam tratadas com bom perfume de Cristo, com os cuidados, com o lavar, porque quando nós fazemos assim, nós estamos fazendo como José de Arimateia, estamos lavando o corpo, estamos envolvendo com o melhor perfume, estamos agora colocando um lençol para que seja realmente algo selecionado e especial. Meus irmãos queridos, em nome de Jesus, o que nós temos feito com o corpo de Cristo? A igreja, ela precisa se despertar. Irmãos, nós não precisamos mais de gestão humana para levar a igreja ao crescimento, não. Nós não precisamos mais de gestão que possa ser fora da Bíblia para entender que a igreja vive da palavra. A igreja vive da comunhão, a igreja vive dos testemunhos aqui dentro. Nós nos reunimos aqui justamente para isso, para nos envolver, cuidar um do outro, lavar, perfumar, colocar o lençol mais fino, colocar a roupa mais fina na pessoa. Isso é o recobrimento espiritual. O lençol, a roupa, o lenço, isso é uma questão espiritual. Quando você tem um cuidado, você está revestindo esse irmão para que não seja totalmente descartado. E a gente percebe como isso é precioso para que o corpo tenha poder. A gente sabe muito bem que aquele momento em que as pessoas esperavam o final da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, foram surpreendidas. Porque pelo poder que o Cristo exercia, nem a morte, nem sepulcro, nem frio, nem a escuridão pôde deter o Filho de Deus, nem a rocha.
porque Ele é a vida, Ele tem a vida. Vocês esperam quem para ir pregar a palavra de Deus? Quem que vocês acham que tem que pregar a palavra de Deus? A não ser a igreja que tem a vida do Filho de Deus. Irmãos, nós já saímos da morte para a vida, amém? Nós já saímos da morte para a vida. Nós ressuscitamos junto com Cristo. A nossa pregação não é em vão. A nossa mensagem não é uma mensagem de conquista mundana, de coisas passageiras, de coisas que vão aqui ficar, vão apodrecer, vão perecer. Mas a nossa mensagem é a mensagem da vida eterna do Cristo Salvador, de céu, de luz, de esperança, daquilo que nada nesse mundo pode comprar. Nada nesse mundo pode comprar a vida eterna, a não ser por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a intenção de José de Arimateia, porque ele estava cuidando daquele que continha a palavra da salvação, daquele que ia realmente continuar essa obra por meio da igreja. Nós somos o corpo do nosso Senhor. Pregamos a Cristo, anunciamos, falamos do amor de Deus, oramos, libertamos as almas oprimidas, porque a vida daquele que ressuscitou agora está em nós, amém, irmãos? E uma das ações mais malignas do mundo espiritual é justamente nos colocar enfermos, para que a igreja continue sendo destratada, para que a igreja continue sendo um objeto de blasfêmia, para que pessoas fiquem caluniando uma a outra, para que haja confusão. Olha que tanto crente briga com coisa tão brejeira, tão pequena. Por que tanta briga no meio da igreja? Tanta briga do ministério? Por que é tanta briga no meio das igrejas, do povo de Deus? Nós não cuidamos do corpo. A nossa preocupação é justamente com o nosso umbigo. Irmãos, olha, eu nunca vi uma igreja para oferecer tanta coisa para crescimento espiritual como essa igreja. Eu até desafio que você me aponte uma igreja que faça os trabalhos pontuais que essa igreja faz para o crescimento da fé, na palavra, na edificação do caráter, na moral. Essa igreja faz de tudo, mas a gente percebe a cada dia como as pessoas destratam o corpo de Cristo, que é a igreja. Como tem sido alvo de tanta displicência e descaso. É o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Tiago até fala a respeito disso, quando diz assim: ô irmão, você não sabe que aquele que não ama seu irmão nunca conheceu a Deus? Tiago fala assim, que aquele que fala mal do seu irmão está falando mal de si mesmo. E a gente aprende, irmãos, todo dia nessa casa espiritual. A gente aprende com os louvores, a gente aprende com as orações, a gente aprende com o testemunho, a gente aprende com todos os eventos dessa casa, que nós devemos cuidar do corpo, para que o corpo possa ser sempre sadio, para que possa sempre estar proclamando, anunciando as virtudes. Porque se o mundo não ver o amor de Deus dentro da igreja, se o mundo não ver aqui o perdão de Deus dentro da igreja, se o mundo não ver aqui a unidade do corpo de Cristo, aonde o mundo verá? Aonde, irmãos? Diga aí, aonde? Diga para o seu irmão, aonde? Se o mundo não vê em nós, aonde que o mundo vai ver, pastora Tânia? Aonde? E a gente encontra José de Arimateia dizendo assim: não, eu quero pagar o preço, eu quero o corpo de Cristo, eu quero limpá-lo, eu quero aromatizá-lo, eu quero colocar um pano fino, eu quero colocar num lugar separado, porque o corpo de Cristo não pode estar em qualquer lugar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O corpo de Cristo não pode estar em qualquer lugar. Nós temos que entender que nosso reino é espiritual. E tudo que nós fizermos tem que ser por esse viés espiritual. Eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo falando a respeito das coisas espirituais, como elas são usadas, como elas acontecem, e por que meio isso ocorre? Ele vai falar através da igreja, do corpo de Cristo.
1 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios. Todo aquele que não era convertido era gentil, não conhecia Deus, e agora era, né? Paulo está falando. Levado aos ídolos, mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, maldito, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o que é que diz aí? Mas o Espírito, olha que coisa linda. E há diversidade de ministérios, mas o que é que diz? Olha que coisa linda. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Olha o que diz. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. José de Arimateia aí. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Olha só, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, o que diz? Todos os membros se regozijam com ele. Amém? Tem muito mais coisa, mas ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos ler juntos aqui? Ora, amém, amém. Esse texto é maravilhoso. Ele encerra uma discussão de preferência e de que seletismo não deve existir na casa de Deus. O que existe na casa de Deus são pessoas habilitadas, pessoas capacitadas, que receberam o mesmo poder, a mesma unção, e cada um vai fazer de acordo com o chamado que Deus entregou para fazer. Mas a gente vê que cada membro não tem qualquer intenção de desfazer do outro. Até aqueles membros mais fracos, como diz o apóstolo Paulo, que não demos valor, a esses são mais importantes no corpo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?
É coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Então nós encontramos, irmãos, que o corpo tem que andar saudável. O corpo tem que andar saudável. Ontem eu fui levar meu filho no hospital. Ele amanheceu cheio de vermelhões no corpo, umas bolinhas. Até pensei que fosse sarampo. E na hora do almoço, falei, meu filho, vou te levar para o hospital. Fomos para o hospital. Porque a pessoa fica um pouquinho sem condições, né? Porque vai perdendo a imunidade, baixa imunidade, e vai perdendo a força, fica fraco, fica sem reflexo, né? Não consegue responder muito àquilo que tem que fazer. Aí vamos para o hospital. Chegou lá, aí ficou no soro. Chegou lá, teve que tomar uma medicação para poder diminuir, né, aquela ação que estava no corpo dele. E tem que esperar, tem que ficar no soro. Aí depois, sim, passada a hora, ele estava saindo. Eu falei, meu filho, como é que você está? Pô, pai, estou bem melhor agora. Já estou com fome. Já saiu do hospital querendo comer. Assim somos nós, irmãos, a igreja. Tem hora que você tem que pegar o irmão e cuidar do irmão. O irmão, de repente, está precisando de ajuda. Chega aqui, meu irmão, cuida dele. Esses dias eu fui com o pastor Humberto no hospital. O pastor Humberto não estava conseguindo dobrar os joelhos. Os irmãos sabem, se não sabem, fiquem sabendo. Ele colocou 3 stents, fez angioplastia. A gente não sabia que isso ia acontecer. E vamos embora, meu irmão. Desde 5h30 da manhã até às 6 horas da tarde. Estamos juntos. E naquela hora que a gente sabe que o homem que é homem, né, assim, você nunca precisou de ninguém, mas depois alguém te pegar no colo. Imagine eu pegando o pastor Humberto no colo. Eu até brinquei com ele depois, deu uma apertadinha em você, hein, rapaz. Não foi, irmã? A irmã dali, a Rosana, não foi? Não foi? Mas a gente vê, eu nunca vi o pastor Humberto daquele jeito na minha vida. Eu nunca vi o pastor Humberto, nunca vi. Sempre o pastor Humberto é aquele guerreiro valente. O pastor Humberto é um cara brabo, né? É brabo ele. Ele é forte demais, pastor Humberto. Mas ficou doente. E quando ficou doente, ele precisou ser carregado. Isso que eu quero dizer à igreja. Nós temos que ter essa visão. Cuidar do corpo. Hoje o corpo não é o corpo de Cristo que ficou pendurado, não. Mas o corpo de Cristo é o meu irmão, a minha irmã, é o ministério da igreja. Não, o que eu tenho que fazer? Não, vem cá, vou ter que pegar nos meus braços, tem que sentir o peso. É isso mesmo, irmãos. José de Arimateia queria investir no corpo de Cristo, mas ele não se eximiu das suas preocupações e não se eximiu do esforço que ele teria que empregar. A gente quer fazer as coisas acontecerem, mas no momento mais especial, você, em vez de ajudar o corpo, você começa a difamar o corpo. Você começa a falar mal do corpo. Você começa a criticar o corpo. Você começa a apontar outro. Fulano, de repente a pessoa está numa crise tremenda. Você nem sabe. E é hora de você dizer o seguinte: o que eu posso fazer? O quanto eu tenho que investir no corpo? Qual o preço para isso? Não, eu quero colocar realmente o melhor da minha vida. Eu quero fazer o melhor da minha vida. A nossa preocupação é justamente se as pessoas, quando partirem dessa vida, elas vão para o céu. Essa é a maior preocupação da igreja, se elas vão para o céu. Às vezes eu vejo aqui irmãos fazendo apelo, pedido, e ninguém se preocupa. Quando você faz isso, você está destratando o corpo de Cristo. Você está novamente crucificando o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vê um irmão, uma irmã fazendo um apelo para o trabalho, às vezes eu vejo aqui, a irmã faz aí esse trabalho de costura para fazer manta e outra para vender. Aí eu vejo a Zana, vejo o Fábio, olha, vamos fazer o bazar porque isso aqui a gente tem que comprar a cesta básica, tem que comprar remédio. Você sabia que o bazar, o dinheiro vai para isso? Quantos aqui não sabiam? Levantou a mão. Quantos não sabiam? Todo mundo já sabia? E por que não ajuda, gente? Toda a arrecadação do bazar vai para ajudar para os quilos, vai para ajudar para comprar remédios, vai para ajudar a uma necessidade de evangelismo, compra o folheto, lanche e sai. Vocês sabiam disso? Você sabia? Sabia, Verdão? Sabia, pastor Edmar? Por que vocês não vêm ajudar a gente? E aí, povo? E aí, Carlos Eduardo? Oi. Isso aí irmão, isso é obra de Cristo. A irmã está falando, quem está me ouvindo aqui,
que ela comprou remédio para ajudar uma pessoa através do trabalho do bazar, que é o trabalho beneficente que vai às pessoas carentes, necessitadas. Irmãos, isso é o corpo de Cristo, é cuidar, tratar. Quando eu falo isso, eu fico realmente muito triste, porque a gente não consegue entender que nisso nós estamos cuidando do corpo de Cristo. Há o Carlos Eduardo aí que cuida dos adolescentes, que muitas vezes eu falei, Carlos Eduardo, chama os pais para conversarmos com os pais. Mas aí eu vejo pais que nem ligam para os seus filhos, vêm aqui para a igreja. Eu vou te falar uma coisa, tem filhos que às vezes quando vêm para a igreja não querem nem voltar para suas casas. Por quê? E filhos de pais crentes. Estou falando de filhos de pais fora da igreja não, mas aí a gente percebe que falta, é o zelo, é o cuidado com o corpo de Cristo. Eu não posso fazer, eu não posso estar, eu não posso tomar conta disso aqui, mas eu posso ajudar. Quanto eu posso investir? Quanto eu posso me comprometer para ajudar? É muito fácil, irmãos, a gente dizer o seguinte, olha, eu não sou disso, eu não estou nesse ministério, eu não sou o presidente disso, quem tem que cuidar é quem está na frente. E a gente se esquece que nós estamos fazendo mal ao corpo. O corpo está sofrendo por isso. Imagine só que esse grupo aqui se envolvesse para ajudar. Como o corpo seria saudável? Como o corpo andaria melhor? Se eu deixasse meu filho ir para o hospital sozinho, ele com baixa imunidade, pastor, nem conseguindo andar, agora está todo molinho, fraquinho. Continua aí, meu filho, vai! E tem muitas pessoas assim, Carlos Eduardo. Na liderança, estão ali precisando de ajuda, estão precisando ficar num soro. Ajuda, mas não tem ninguém para ajudar. Se eu chegasse, pastor Humberto que vai andando. Coitado, não conseguia nem se mexer, não é, Rosana? Coitado, nunca vi o pastor Humberto daquela maneira. Ele agora já mandou até uma fotinha, né? Está pensando até em comer churrasco. Tá? Mas existe isso, membros que estão presidindo ministérios, que estão na frente de trabalho, que estão ali cansados, carregando um fardo danado, e não vem ninguém para ajudar, não vem ninguém para cooperar. Poxa, eu quero lavar esse corpo, eu quero perfumar esse corpo. Quanto é que custa para botar o lençol? É um investimento espiritual. Quanto é que custa para fazer isso e aquilo? Nós estamos passando num processo de voltar novamente às origens, às coisas básicas do Evangelho. Coisas básicas do Evangelho: amor, unidade, compaixão, envolvimento. As coisas básicas do Evangelho: simplicidade, adoração verdadeira. As coisas básicas do Evangelho é o que diz lá em Atos capítulo 2, 44. E todos se reuniam e eram unânimes, e todos estavam juntos no partir do pão, e cada um ajudava aqueles que tinham necessidade. Irmãos, está aqui na Bíblia. A igreja, ela saiu das bases simples do Evangelho. Hoje nós temos uma igreja potentora, cada um querendo mostrar que é melhor, que é maior. É grife de camisa, é marca de carro, é não sei o quê. Minha igreja tem tanto isso, tem tanto aquilo. Não é essa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo opera o amor, a simplicidade, a comunhão, a adoração, a koinonia, sentimento de dor. E às vezes nós não conseguimos enxergar o quanto essas pessoas estão precisando de ajuda, precisando de ficar um pouquinho apoiados. Meus irmãos, quando José de Arimateia viu o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi pedir a Pilatos. Ele se arriscou. Eu quero encerrar falando disso. Ele se arriscou. Por quê? Porque ele poderia também sofrer sanções duras dos fariseus, dos sacerdotes e também daquela milícia, aquela turba perturbadora que estava ouvindo esses homens que era o povo. Mas ele se arriscou. Irmãos, aqui para nós, vou falar com o meu coração aberto. É muito triste quando Deus prospera a tua vida e você não faz nada para o reino. É muito triste, triste. Eu tenho dito uma coisa: Senhor, se eu posso te servir, eu vou te servir com tudo que eu tenho. Se eu quero te servir, eu quero te servir com tudo que eu tenho. Eu não vou servir a Deus podendo fazer alguma coisa, podendo obrar e dizer assim, não vou mexer nisso aqui, não vou por aqui, não vou envolver minhas coisas pessoais com o reino. Tem gente que é assim. Não vou botar meu carro porque vai sujar meu carro, vai quebrar isso, vai ser o que lá, isso, aquilo. Não pode. Por que você está, rapaz, pensando que Deus te abençoou
Por que você acha que está pensando? Porque Deus te colocou nessa condição. É para você abençoar, rapaz. É para você entender que tudo que você tem, que possui, não é maior do que Ele. Deus é maior do que tudo, amém? E o que Ele te deu é para você operar. Aqui nós lemos, aqui, 1 Coríntios capítulo 12, aquilo que Ele nos deu é para operar no seu reino. Carro, bens, casa. Meu irmão, isso tudo é maravilhoso quando Deus diz assim, eu trabalho com tudo que eu te dei. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa para você ficar, aquela coisa de se sentir totalmente soberbo? Não, Deus vai te abençoar porque você abençoa as pessoas. Deus vai abençoar porque você tem um coração bom. É cuidar do corpo, é atender as necessidades do corpo. Um tempo atrás eu estava com o irmão Vitor, a gente foi lá no Ceasa, nem sei porquê, a gente foi lá no Ceasa comprar, e eu errei o caminho, saí lá na favela do Acari, e vindo o irmão Vitor, e pastor, aquele jeito do irmão Vitor, e estamos na favela. E eu falei, segura aí, irmão. Segura aí, irmão Vitor. Sinal, meu irmão, eu passei pelo quebra-bola e bati no buraco, não foi? Irmão Vitor está ali. Batemos no buraco, não foi, irmão Vitor? O carro, aquela batida forte, caiu o negócio do carro. Irmão Vitor, para, pastor. Vou embora, irmão Vitor, vou parar nada. Vou parar nada. Para nada. Por quê? Paz, nós temos que entender que bens não é maior do que aquilo que Deus tem nos dado. Depois é ver o prejuízo, depois de resolver. Mas eu quero falar para você que o mais importante é você cuidar do corpo de Cristo e sofrer riscos. Quando a gente sofre risco, é verdade, sofre riscos. Às vezes a pessoa fala, não vou não porque eu vou gastar o pneu do carro, porque vai furar o pneu, porque vai... Aí no final... Você vai ver que Deus te deu tanta coisa e você não fez nada com o que Deus te deu para você operar no reino. Eu quero que você pense nisso, o quanto você tem investido no reino, enquanto você tem investido no corpo de Cristo. Não deixe que o corpo fique difamado, maltratado, cheio de sintomas. Se você pode fazer como José de Arimateia, que lavou o corpo, perfumou o corpo, envolveu no lençol caro e disse, não vou colocar o corpo em qualquer lugar não, vou colocar o corpo num lugar melhor que eu tenho. Coloque o corpo no melhor lugar que você tem na sua vida. Nada pode tomar esse lugar, esse espaço, a não ser o lugar do corpo de Cristo. A gente se preocupar, a gente está aqui em comunhão. Eu preciso do meu irmão, ele toca violão, eu não sei tocar. O outro faz uma coisa, eu não sei. E a gente vai assim, olha, então vamos fazer uma troca, cada um fazendo alguma coisa. Isso é o corpo de Cristo. E cuidando para que esse corpo não fique enfermo. Eu espero que você, em nome de Jesus, entenda a palavra do Deus eterno. Entenda. E não é fácil, irmãos, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde a igreja tomou outro rumo. E para encerrar agora de fato e verdade, só para vocês terem ideia, é Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, do versículo 41, Atos 2, a partir do versículo 41, a gente vê as bases da igreja, quando no seu começo cuidava com amor, com simplicidade, com humildade. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase, o que, irmãos? 3.000 almas. E perseveravam, vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo. Verso 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha. Olha que coisa linda. E perseverando, unânimes, todos os dias, partindo o pão em casa, comiam juntos. Olha aí. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias... e aqueles que haviam de salvar... Então, aquela ação contínua, ela fazia com que as pessoas se convertessem.
o que eles viam acontecendo no corpo, que estava saudável, tratado, né? Uma coisa bem simples aqui, irmãos. Um irmão diz assim, você é da igreja porque eu estou com um problema assim, o outro, é isso mesmo, aquele irmão não vale porcaria nenhuma. É isso que a gente vê. Em vez de preservar, cuidar do corpo, não, vem cá, é uma pontuação em relação a alguma coisa, e aquilo vai virando, um cancro, daqui a pouquinho é um câncer, e daqui a pouquinho é estado de metástase, está inflamado. Uma coisa que poderia ser tratada, cuidada. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição, amém? Quero orar por você, orar por seu ministério, por seu chamado, porque cada um aqui tem um ministério, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma função no reino de Deus. E você tem um ministério, tem um chamado, e Deus vai te usar, Deus vai fazer essa obra. E cuide do corpo, sabe? Invista no corpo, aceite os desafios que o corpo vai gerar na sua vida, na sua família. Aceite os desafios, Deus vai te honrar. Os desafios vão provar que você tem mais amor ao corpo do que a si mesmo, do que as coisas que você tem de bens pessoais, materiais. Senhor Deus e Pai, eu quero fazer essa oração por todos nós, por minha vida, pela vida de todos os membros dessa casa espiritual. Quero orar por todos os pastores, diáconos, obreiros, irmãos, todos os ministérios dessa casa, porque todos os ministérios são bênção para o Senhor. Todos os ministérios ministram com a tua unção, com o mesmo Espírito, com o mesmo batismo, com o mesmo Senhor. Um só povo, um só rebanho, um só Senhor. Pai, nos abençoe nessa manhã, que saiamos daqui edificados. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe. Graças a Deus.